Auroras no México há algumas semanas. No ano passado, toda a Espanha continental pôde vê-las ao olhar para o norte. Esses eventos deveriam ser muito raros em latitudes tão baixas, sendo algo que acontece uma vez a cada várias décadas. Mas nesses últimos anos parece que algo estranho está acontecendo. E de fato, a atividade registrada neste ciclo solar está sendo muito mais alta do que indicavam as previsões. Alguns acadêmicos começam a suspeitar que talvez estejamos diante do fim do ciclo de Gleisberg, entrando em território desconhecido. O que está acontecendo com o Sol? Precisamos de perspectiva, um pouco de contexto para compreender melhor a gravidade do que está acontecendo atualmente. Essas auroras anômalas são causadas por tempestades geomagnéticas muito fortes, que são perturbações severas do campo magnético terrestre, causadas literalmente por pedaços do nosso Sol, ejetados em forma de plasma, que chegam até a Terra. E é que lembremos que, em essência, o Sol é um reator nuclear de tamanho titânico que reage a bilhões de anos. Há tanta energia contida nele que de vez em quando um pouco escapa para o espaço interplanetário. E quando temos o azar de que nossa órbita cruza com essa ejeção de massa coronal, é assim que se chama, ocorre uma tempestade geomagnética. Essas ejeções são compostas de prótons e elétrons muito quentes que viajam em altíssimas velocidades. É uma onda de trilhões de balas minúsculas, mas com muita energia, que viajam em direção à Terra. Sim, são muito pequenas, mas são muitas. Se não tivéssemos campo magnético, arrancariam as camadas superiores da atmosfera, levando e arrastando toneladas para o espaço profundo, e ao mesmo tempo destruindo uma parte considerável da camada de ozônio. 4 ou 5 ejeções coronais fortes, sem a proteção do campo magnético, seriam suficientes para nos deixar sem camada de ozônio por muitos anos. Seria muito arriscado sair na rua. A frequência de queimaduras e cânceres aumentaria abruptamente, mas o campo magnético nos protege. É como uma almofada que absorve a força dessas balas. Isso faz com que, durante as tempestades geomagnéticas, o campo magnético se contraia, assim como faria um escudo flexível que recebesse muitos tiros. E essa contração pode ser medida para avaliar a gravidade de uma tempestade. É o que se conhece como índice DST. Quando não há tempestades geomagnéticas ativas, o escudo está tranquilo. E o DST está em 0, oscilando no máximo entre mais 20 e menos 20. A partir de menos 50, considera-se que estamos em uma tempestade moderada. São unidades negativas porque o escudo se enfraquece quando recebe impactos de partículas solares. Menos 100 já é considerado uma tempestade intensa, e uma super tempestade é a partir de menos 250. A maior tempestade geomagnética registrada na história foi o infame evento Carrington em 1859, com um DST de menos 1760. Foram observadas auroras em todo o mundo, tanto no hemisfério norte quanto no sul. A aurora boreal sobre as montanhas rochosas dos Estados Unidos foi tão brilhante que o clarão acordou os garimpeiros, que começaram a preparar o café da manhã porque pensaram que já estava amanhecendo. E no nordeste do país, foi relatado que as pessoas podiam ler um jornal em plena noite graças à luz da aurora. A aurora também foi visível em regiões de latitude muito baixa, como o sul do México, Cuba ou Havaí, e até mesmo em latitudes bem próximas ao Equador, como a Colômbia. Mas nem tudo foram cores bonitas. O atrito das partículas da ejeção coronal com o campo magnético foi tão intenso que gerou eletricidade no ar, e os sistemas de telégrafo de toda a Europa e a América do Norte falharam, em alguns casos provocando descargas elétricas nos operadores. Os postes telegráficos soltavam faíscas, e até mesmo alguns operadores conseguiram continuar enviando e recebendo mensagens mesmo depois de terem desligado suas fontes de alimentação. Há registro de uma conversa que durou aproximadamente 2 horas, sem usar nenhuma bateria nem fonte de energia artificial, funcionando apenas com a corrente induzida pela tempestade. Sendo essa a primeira vez na história da humanidade que se transmitiu informação a longa distância de forma quase imediata, sem usar eletricidade artificial. Se isso acontecesse hoje, as consequências seriam muito piores, embora não tenhamos consciência disso. E é que vivemos em uma civilização tecnológica cujos fundamentos mal compreendemos. Menos 1760 de DST temos o contexto. No ano passado, em maio de 2024, foi atingido um DST de menos 412. O mais grave dos últimos 10, 20 anos. Embora tenha sido 4 vezes menos potente que o evento Carrington, foi igualmente uma tempestade monstruosa. Muitos satélites tiveram problemas graves. Tratores em várias regiões do mundo passaram a agir de forma errática por falhas no GPS. Algumas linhas elétricas tiveram que ser desligadas por precaução e vários sistemas de telecomunicações falharam.
Eu mesmo tive problemas de conexão à rede, e ao comentar sobre isso no Twitter, várias pessoas compartilharam a mesma experiência. Embora isso não confirme a causa, foi muito suspeito. E já que estamos falando disso, esta é a foto que tirei de Badalona, Espanha. Foi realmente, sinceramente fascinante e um pouco assustador. Tenho lembranças muito vívidas daquela noite. E no último dia 11 de novembro deste ano, 2025, houve outra tempestade, um pouco mais fraca, que produziu auroras em toda a América do Norte, incluindo o México. Estamos próximos de outro evento, Carrington? Ou algo pior, a civilização atual é muito mais dependente da eletricidade do que a de 1859, uma tempestade de tal magnitude hoje em dia poderia ser quase apocalíptica. E para calcular a probabilidade de isso acontecer, precisamos entender bem os chamados ciclos solares. Estes são períodos de 11 anos durante os quais o número de manchas e erupções solares, os níveis de radiação solar e as ejeções de massa coronal apresentam flutuações sincronizadas, começando por um período de atividade mínima, atingindo um máximo no meio, para voltar a um mínimo no final do ciclo, e assim recomeçar. Dito de outra forma, o Sol adormece e desperta em ciclos de 11 anos. O que acontece é que nem sempre ele desperta com a mesma força, isso varia de temporada para temporada. Durante vários ciclos consecutivos ele fica bem tranquilo, e outras vezes, de forma consecutiva também, ele fica hiperativo durante vários ciclos. Uma boa maneira de visualizar e calcular a intensidade desses ciclos é somar o total de manchas solares por ciclo, já que tudo está relacionado. Se há muitas manchas, há muitas ejeções coronais. É isso que você está vendo aqui. No eixo vertical, o número de manchas solares contabilizadas a cada ano. No eixo horizontal, os anos. Como pode ver, os ciclos solares são evidentes, com essas montanhas que sobem e descem a cada 11 anos. A parte vermelha é porque antes de 1750 não havia instrumentos suficientemente bons para contabilizar as manchas com o mesmo rigor que atualmente, por isso é separada. É indicativo, mas não pode ser interpretado ao pé da letra. Mas é importante, porque os ciclos solares começaram a ser contados a partir de então. Agora estamos no ciclo 2015. De qualquer forma, o mais relevante aqui são as oscilações dos ciclos a longo prazo, que também apresentam certa ciclicidade. Perceba que os ciclos mais tranquilos e os mais agitados se agrupam, não é aleatório. O mínimo de Dalton, por exemplo, foi um período entre 1790 e 1830, durante o qual a atividade solar, mesmo nos máximos de cada ciclo, foi muito mais baixa do que o normal. Mas depois veio um máximo, e foi quando ocorreu o evento Carrington. E agora, onde estamos? Bem, em princípio, nos anos 2000 saímos do máximo moderno, dando lugar a um novo mínimo. Ou seja, nas últimas décadas entramos em uma zona semelhante ao mínimo de Dalton, podendo ficar tranquilos. Isso parecia confirmado pelo ciclo 20 quarks, que foi bastante leve. O máximo mensal de manchas solares foi de 170 em fevereiro de 2014. No entanto, a anomalia está ocorrendo com o ciclo atual, o 25. Em agosto de 2024, ocorreu o máximo do ciclo solar. Por isso, pouco depois, aconteceu a grande tempestade geomagnética com auroras na Espanha. E agora, um ano depois, ainda continuamos bastante altos no ciclo. Por isso, as auroras no México. No entanto, este não foi um máximo de ciclo padrão. No ponto máximo, foram contabilizadas um total de 245 manchas solares, o que está muito acima do que seria esperado se fosse um ciclo de uma época de ciclos tranquilos, seguindo a tendência do ciclo anterior, o ciclo 24. Podem estar acontecendo três coisas. Primeiro, que realmente não estejamos entrando em um mínimo, como o de Dalton, mas sim que o ciclo passado foi uma anomalia, dentro de um máximo que ainda se mantém desde antes do ano 2000, como aconteceu com o século 20, que também foi anormalmente baixo. Isso seria algo preocupante porque significaria que o próximo ciclo poderia ser muito intenso. 2. Exatamente o contrário, que sim, estamos em um mínimo, e isso é uma pequena anomalia. Esse é o melhor cenário, pois nas próximas décadas estaríamos tranquilos. E 3. Não temos a menor ideia do que está acontecendo. Isso não seria tão estranho, pois no final das contas só temos registros de 25 ciclos solares, o que não é tempo suficiente para termos estudado bem o Sol e previsto todos os seus padrões. Por enquanto, o ciclo Xixing já está entrando na fase de inatividade, então pelo menos teremos alguns anos de tranquilidade. Tudo vai depender de como o ciclo que Xpixvey vai se comportar. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo.